e disse para Adão cuidar. Adão cuidou, deu nome a tudo que existia, animais e tal. Aí Deus preparou a sua companheira da sua costela. Então, é algo que dói em nós. A nossa companheira, irmãos, dói em nós. Se ela sente dor, nós também sentimos. Se ela sente tristeza, angústia, nós também sentimos. O seu marido sente junto, porque a sua costela, a costela de Adão, foi usada para criar Eva. Eles pecaram, mas eles foram perdoados. Eles foram expulsos do jardim. Mas você não vê em nenhum lugar da Bíblia, na Sagrada Escritura, dizendo que eles foram condenados ou foram perdidos. Eles foram perdoados, irmão. Eles arrependeram daquilo que eles fizeram. Agora ficou o problema na terra, ficou instalado na terra. A maldição ficou na terra. A maldição de quê? A maldição do pecado, da desobediência. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai sarar tudo isso. Aí sim, pessoas vão se olhar com amor, olhar não com ódio, com desconfiança, com questionamentos. Quando acontecer isso, os salvos, aqueles que deram ouvido, aqueles que não desprezaram a Deus, porque Deus faz convite a todos, Glória a Deus. Ele convida a todos, grandes e pequenos. Não tem distinção. Deus não faz acepção de pessoas. Se alguém disser assim: Deus não me ama, Ele não me ouve, Ele não me responde, é mentira. É mentira, é uma semente maligna que foi plantada naquela pessoa. Porque todos nós recebemos um dia o convite de Deus. E se não tiver alguém para falar de Deus para a pessoa, Deus fala com ele em sonho. Deus fala com ele no ouvido. Deus fala com ele no pensamento. O Espírito de Deus fala com o nosso espírito. Verdade. Sabe aqueles momentos que você ia fazer uma coisa e você diz: não me deu vontade, não vou, e foi bom não ter ido, porque não deu nada certo. O Espírito de Deus falando com o teu espírito. Você precisa aprender a discernir isso, buscar isso. Quando nós aprendemos a entender a vontade de Deus, a nos comunicar com Deus, as coisas todas irão bem, porque Deus vai falar com você, você vai entender Ele, você vai falar com Ele, mesmo sem abrir a sua boca. É verdade. Em espírito. Oh, glória. Lá em João capítulo 4, Jesus falou para a samaritana, disse para ela: e vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Porque o Pai procura esses tais que assim o adoram. Então o Senhor procura todo o tempo esse crente e essa crente, essa pessoa que adora Ele desta maneira. Então, se você pegar a veia de falar com Deus desta maneira e ouvir o que Ele tem para falar desta maneira, meu amigo, você será imbatível. Mal nenhum vai te resistir. Quando vier a situação, você já sabe. Deus já falou com você faz tempo. Oh, glória a Deus. Esses dias, eu sonhei com pessoas aqui da cidade, pessoas que eu não vejo frequentemente. Aí quando foi um dia desse, eu sonhei com uma pessoa, eu falei com a minha esposa, sonhei com fulano, não sei se ela recorda. Sonhei com uma pessoa que eu não vejo frequentemente, sabe? E também não é da igreja, não frequenta a igreja. Aí passaram-se uns 3 dias, sonhei com outra pessoa. Aí eu perguntei para Deus: Senhor, o que é isso? Por que eu estou sonhando com essas pessoas que eu não vejo frequentemente? Aí o Espírito de Deus falou com o meu espírito: é para você orar pela cidade. Glória a Deus, irmão. E eu entendi isso. Aleluia. Para orar pela cidade. Deus mostra uma pessoa, mostra outra. É para você orar pela cidade, pelas pessoas, pelas famílias. Vocês lembram que no começo do culto eu orei pelas famílias?
pela cidade. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Se você começar a orar pelo teu vizinho, pelas vizinhas, pelos amigos, pelos parentes, tem pessoas que não gostam de você, e você sabe disso. Mas se você começar a falar com Deus em favor daquela pessoa, essa pessoa vai dirigir a palavra até você, vai começar a falar com você, vai sentir o desejo de estar perto de você. E você não precisa ficar com desconfiança, ficar com reserva, não, com resenha, não, porque ali foi Deus que enviou ela ou ele para que você dê uma palavra. Quando chegar, tem uma palavra de Deus. Talvez até a pessoa chega para você falando alguma coisa. Rapaz, hoje eu amanheci com a minha coluna empenada, está doendo demais. E eu ia tomar um remédio, mas não achei o remédio. Você já pergunta logo, e você orou pela sua coluna? Não. Falei, então vamos orar. Põe a mão aí no teu coração aí, ó. Vamos falar com Deus, erga a mão para o céu. Aí você vai lá e declara, fala com Deus, Senhor, glória a Deus. Meu Deus, sara a coluna deste homem, sara a coluna desta mulher, Senhor. Repreende este mal, Jesus. Glória a Deus. Aí você pede, você clama em favor daquela pessoa. Imagina aquela pessoa sendo curada. Ela vai querer ouvir você mais vezes. Ela vai pensar, vai ficar até envergonhada, dizer, poxa, mas eu persegui tanto fulano, não gostava dele, não gostava dela, não falava, não ia na casa dela. Mas rapaz, o errado era eu. É capaz da pessoa até te pedir desculpas. Então, tudo isso, irmãos, faz parte do projeto, o projeto de Deus. Tem situações que vêm contra nós, não é para nos derrotar, é para nos ensinar, né? Porque o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, né? Ou aflições. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, ou seja, erga a tua cabeça, tenha fé, vai dar certo. Ele diz, eu venci. Então ele venceu tudo isso. Ele está esperando apenas completar o tempo para você receber a tua coroa, a tua vitória, receber a tua bênção, receber a tua salvação, irmão. Mas o Senhor já venceu por você. Não dê ouvido ao mundo, não dê ouvido àqueles que não conhecem. Dê ouvido a pessoas sensatas. Fale com quem conhece a palavra de Deus. Hoje, agora à tarde, nós estivemos ali conversando com uma pessoa que é da igreja de outro ministério, é da igreja quadrangular, do evangelho quadrangular, mas a pessoa falando tão maravilhosamente das coisas de Deus, né? E houve situações ali que aconteceu com essa pessoa que já aconteceu com a gente. E eu falei, já aconteceu comigo isso. Ele falou, já aconteceu isso comigo também. Quer dizer, foram experiências, são situações que acontecem. E ali aquele irmão falando que já foi caluniado, já foi perseguido, já quiseram tirar ele da igreja, disse, daqui eu não saio, quem me trouxe para cá foi Deus, ele falou que o meu lugar era na casa dele. Glória a Deus. Está vendo? É verdade. Mas essa coisinha de alguém bateu o pé, fechou a cara, o diabo rosnou a pessoa, não vou mais para a igreja, não vou para a igreja, não gosto, aquele pastor não gostei. Irmãos, nós temos que estar aqui é por Jesus, é pela palavra, é Ele que nos salva, não é o homem, não é a mulher, não é o obreiro, não é o pregador, é a palavra de Deus. Nós temos que ter sede pela palavra. Pessoas estão apoiadas no homem ou na mulher, estão caindo, estão perecendo. Mas se você estiver aliançado, alicerçado em Deus, você não cai. E se cair, o Senhor te levanta. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, é do Senhor, irmãos. Então, glória a Deus, viu? E essa palavra possa, meu Deus, meus irmãos, transpor, vencer as barreiras que tem na tua vida, as dificuldades. Talvez você é uma pessoa cheia de bloqueio, mas o Senhor quebra todas essas amarras, as amordaças, aquilo que fecha a tua boca, não deixa você falar com os outros.
Sabe? Será que você declarou para alguém nesses últimos 5 dias que ama alguém? Que ama esta pessoa ou ama aquela pessoa? Será que o teu filho ou a tua filha falou para você nesses 2 dias que ama você? Está faltando essas coisas, meus irmãos, na sociedade. Os mais jovens já não pedem bênção mais os mais velhos. Muitas das vezes nem aos seus criadores, seus progenitores, eles não falam. Passa, mal dá bom dia. Às vezes nem dá bom dia. E aí? Filhos levantam, não dá bom dia para a mãe, não pede bênção à mãe, não pergunta como foi a noite dela, se dormiu bem, se está tudo bem. Já pergunta, tem café, tem lanche aí? Não é? É assim, meus irmãos. É verdade. A sociedade está aprendendo valores estranhos. Porque a Bíblia diz que os maus conselhos, ou seja, a corrupção, ela destrói os bons costumes. Aquele costume que nós tínhamos quando a gente era criança, era pequeno, era adolescente, irmãos, praticamente não existem mais. Tem conceitos na sociedade que eram importantes: o respeito, né? O amor, a honra, vamos dizer assim, o carisma, enfim, você ter assim uma amizade sincera. Hoje isso é muito raro. As pessoas andam uns desconfiando dos outros, desconfiam de qualquer coisa, de qualquer situação. Quando alguém fala alguma coisa, o outro nem sabe se a história é verídica, fala que é mentira. Isso acontece, eu vejo isso por aí, irmãos. Eu escuto isso. A pessoa está contando uma história, o outro não sabe do contexto, não estava lá, ela diz: isso é mentira, porque na cabeça daquela pessoa aquilo é impossível de acontecer. Mas para quem vive da fé, para quem crê em Jesus Cristo, todas as coisas são possíveis. A palavra diz isso: tudo é possível ao que crê. Então não tem barreiras. Glória a Deus. Não tem barreiras. Alguém pode ter sido desenganado pelo médico, a ciência trabalhou até certo ponto, daí não pode fazer mais nada. Talvez o remédio já não surte mais efeito, não é? Já está fazendo bem para a doença, para aquele mal, para aquela moléstia. Aí a pessoa diz: não tem jeito? Tem sim. Tem jeito, use a fé. A pessoa nem orou, já desistiu, partiu para cima, mas confiando nos homens, confiando no dinheiro, confiando no estudo, na beleza, na força física. Mas quando a situação ficar difícil, que não tiver mais jeito, parta para a fé, pelo menos no último momento. Porque o certo era você, quando vier a situação, você já corre logo direto para a fé. Já clama a Deus: Senhor, se tiver alguma coisa aqui, meu Deus, que está querendo me impedir, está querendo me atrapalhar, quer me travar, quer me separar dos meus familiares, embaraçar minha vida, Senhor, corta este mal. Eu creio na palavra que diz: clama a mim e responder-te-ei, né? Procurai e acharei, batei e abrir-se-vos. Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. Então nós temos que aprender isso, irmãos. Viver da fé. Quando você estiver vivendo da fé, você vai olhar para trás, para o teu passado, e vai dizer: eu estava cego e não sabia. Então nós, como discípulos de Deus, nós temos que ajudar as pessoas a sair das situações de trevas em que se encontram.